Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Os demônios reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Às vezes o ser humano ele não consegue penetrar nessa dimensão, e quantos ali não conseguiram. Mas depois da tempestade acalmada do evangelho de ontem, onde a natureza reconhece a voz daquele que tudo pode, agora são os demônios. E essa palavra, o que tens a ver conosco? Essa voz é a voz do rebelde. Essa voz é a voz daquele que não quer obedecer os mandamentos, os superiores, uma ordem, um pedido, um mover de Deus no teu coração, pedindo uma oferta agradável de mudança de vida, onde eu acho que Deus está pedindo demais, onde eu acho que é exagero tudo isso, aonde em vez de confrontar a verdade com a minha vida, eu fujo e grito como os demônios. O que tens a ver conosco? O que tens a ver comigo? Toda vez que Deus nos convida a um passo a mais, a tentação de brigar com essa voz, com esse pedido, de dizer isso mesmo: Jesus, isso daqui já é demais, isso que o Senhor está pedindo já não tem nada a ver, já é exagero, já é coisa da minha cabeça, já é coisa do carisma, da comunidade, isso já é fanatismo. Que tem a ver conosco? É a palavra diabólica, meu irmão, que reconhece a presença de Deus, mas não se submete ao seu ensino. Ninguém passava por aquele lugar. Aqueles homens, eles eram tomados por uma fúria. Os outros evangelistas que narram isso dizem que eles se feriam com pedras, dizem coisas sobre a fúria que o demônio levava esses homens a passarem e até a se machucarem. Mas Jesus, ele vai ao encontro. Enquanto o homem normal foge no contato com aquilo que é maléfico, o Deus Todo-Poderoso vai ao encontro para libertar aquelas vidas preciosas dessa ação diabólica que fazia com que eles se comportassem como bichos, como animais. Por que que eles pedem para ir para os porcos? E Jesus consente. Jesus queria demonstrar àqueles homens a fúria do diabo. Jesus queria dar uma ocasião para aquele povo de entender algumas coisas. Primeiro, o dano que causava os demônios àqueles homens. Segundo, para que todos saibam que sem a sua permissão nada podem fazer. Então os demônios têm que pedir licença. Tudo que acontece é permissão de Deus para tirar um bem maior. Até com os animais. Você vê que são seres imundos. Terceiro, para mostrar que teriam feito coisas mais graves àqueles homens que aos porcos, se aqueles homens em suas calamidades não fossem auxiliados pela divina providência. Se os demônios precipitaram aqueles porcos no penhasco, o que eles tinham para fazer com aqueles dois homens, que não são só como criaturas de Deus como os porcos, mas são filhos de Deus. Os demônios, eles têm mais ódio aos homens do que aos seres irracionais, muito mais ódio. Por causa da razão, da imagem e semelhança a Deus, o amor que Deus tem à humanidade.
Nisso manifesta-se que não há ninguém que não receba socorro da divina providência. A divina providência está com seu olhar aberto a todos, mas muitos estão cegos e não conseguem ver o cuidado, o zelo, o carinho de Deus dia após dia, com a sua alma, com livramentos, com providências, com ajudas. Mas o ser humano distante de Deus, ele acha que tudo é normal, que tudo é coincidência, tudo é coincidência, nada é providência. Também isso é a maior beleza da providência, porque se manifesta para cada um de nós segundo o melhor lhe convém. Com tudo o que foi dito também aprendemos outra coisa, que Deus não vela por todos em geral, mas individualmente por cada um. Olha que belo isso que São João Crisóstomo traz. Deus vela por cada um no individual, não é no coletivo, na multidão, não. Deus viu o sofrimento daqueles possessos, daqueles dois, e foi lá na individualidade. E assim a providência de Deus atua na nossa vida, no particular, cuidando, zelando, falando, convidando a fazer parte da nossa história. E aí a resposta de cada um. Enquanto o demônio atuava na vida daqueles homens, a resposta foi de indiferença ao chamado de Deus. Mas depois da libertação, foi de submissão à voz de Deus. Com tudo que foi dito também... Pela mesma razão, permitiu aos demônios invadirem um rebanho de porcos para que os que habitavam naquela região conhecessem seu grande poder. E ali onde ninguém o conhecia, fez brilhar os seus milagres para trazer-lhes ao conhecimento da sua divindade. Meu irmão, se os demônios mataram esses porcos, porque eles tinham um objetivo, também entristecer aqueles homens, alegrando-se com a sua perdição. A magnitude do dano aumenta a fama de quem os provocou. Então o que aconteceu? Aqueles que viram isso, diz a Bíblia, os pastores fugiram e indo à cidade contaram tudo o que se tinha passado com os possessos do demônio. Então a cidade inteira foi ao encontro de Jesus, a repercussão. Mas quando seria digno Jesus receber adoração e admiração do seu poder, o que eles fazem? Mandam Jesus embora. Despedem Jesus. Pedem para Jesus se retirar do seu território. Agora, algo lindo que passa despercebido é a mansidão de Jesus com tudo isso. Após ter exercido seu poder de libertação, não resiste àquele que, depois de terem recebido o benefício, despedem-no, mas recua e abandona aqueles que se declararam indignos de receber a sua doutrina. Jesus não fica batendo boca. Jesus não se defende. Isso daqui é lindo demais a gente perceber, irmão. Porque olha, eu no lugar do Jesus aqui, com certeza eu tinha batido boca com esse povo aqui. Jogado na cara deles, dado uma lição de moral. Levado eles a compreender que aquelas duas vidas valem muito mais do que aqueles porcos. Mas Jesus não. Jesus, ele silencia, sai e deixa os dois doutores agora. Agora é os possessos que vão defender o evangelho, que são agora testemunhas do poder de Deus. Eles vão evangelizar. Aquilo que Jesus fez na alma deles ficou marcado para sempre. Então Jesus, que talvez tinha em mente, os discípulos tinham em mente uma evangelização tão fecunda naquela cidade, projetos, encontros, retiros, com esse simples contato encerra sua missão e deixa ali esses dois libertos para continuar a sua missão. E assim a nossa vida, Depois que Jesus
nos marca com o seu sangue precioso. Agora nós precisamos ser testemunhas daquilo que Ele fez na nossa vida. Muito mais do que daquilo que ouvimos, daquilo que pregamos, daquilo que ensinamos, daquilo que Jesus fez na minha vida. Esse é o maior testemunho. E assim que eu encerro essa meditação, Jesus possa fazer na tua vida, no particular, no individual, grandes coisas.